docinhos, bem-vindos a esse canal. Meu nome é Amanda e hoje o assunto vai ser rinoplastia. O que aconteceu após 9 meses de cirurgia, o que eu achei do resultado, o que eu pretendo fazer futuramente, se esse é o resultado final, então vamos lá? Bom, vamos lá. Gente, a rinoplastia é um assunto muito delicado para mim, porque o nariz sempre foi algo que mexeu muito comigo. Agora eu estou muito feliz, mas tem coisas que eu não gostei, que eu acho que poderia ter ficado melhor, mas eu também não culpo os médicos, porque antes da cirurgia eu estava ciente dos riscos, do que poderia acontecer, de como ele poderia ficar. O que acontece? A recuperação da rino foi muito tranquila. O que dá mais trabalho é você ter o cuidado de não tomar sol, é você ter o cuidado de não usar água quente, principalmente no primeiro e no segundo mês. São esses cuidados mais chatinhos que dão trabalho e o medo também de bater o nariz. Muitas vezes eu pego o transporte público, eu fico morrendo de medo de alguém vir dar uma cotovelada e acabar traumatizando. Eu tenho que me submeter a uma nova cirurgia. Vamos lá, gente, sobre uma nova cirurgia. Eu pretendo fazer uma nova? Não sei. Eu tenho até 1 ano para responder isso para mim mesma e para os médicos, né? No caso, já tem 9 meses que eu fiz a cirurgia. Eu gostei muito do resultado, mas eu ainda me incomodo com algumas questões. Gente, a cirurgia de nariz, até você completar 1 ano, é uma montanha-russa. Tem dia que você acorda, seu nariz tá lindo, maravilhoso. E aí você fala, ele poderia ficar assim pra sempre. Mas tem dias que você acorda e ele tá inchado, ele tá com um resultado diferente do que você gostaria. E isso até então é super normal. Como eu sei que ainda não tem 1 ano, o resultado final ainda não é esse que a gente tá vendo, eu, vocês, eu tento relevar esses dias difíceis. Mas eu confesso pra vocês que é muito difícil. Uma coisa que me incomoda também ainda é os buracos, porque eu tô de maquiagem, talvez não dê pra perceber tanto. Mas os buracos, eles ainda são diferentes um do outro. Não era antes, mas ficou. Eu não mexi nas abinhas aqui, então isso poderia acontecer. E eu também não injetei cartilagem, né? Eu não fiz a cirurgia com cartilagem, eu só fiz com a cartilagem que eu já tinha no nariz e eles conseguiram fazer isso. Mas, vamos lá. Se eu não estiver gostando do resultado, completar 1 ano, se os médicos acharem que é viável, eu posso fazer sim uma nova cirurgia. Mas, gente, não é porque eu posso fazer uma nova cirurgia que isso me deixa feliz, me deixa tranquila. Porque assim, eu tenho medo de mexer mais e não ficar bonito, eu tenho medo de ficar pior. Outra coisa também que ainda me incomoda é que eu não sei se vai dar pra vocês verem. Olha, eu vou tentar ficar nessa posição pra ver se vocês conseguem ver. Dependendo do ângulo da luz, você consegue ver a marcação da serragem que foi feita. E com maquiagem isso é muito fácil de esconder, gente. Mas nem sempre eu estou maquiada. Não fica um negócio extremamente visível. É mais dependendo do ângulo e da luz, como eu disse. Talvez vocês nem estejam vendo. Mas hoje, como eu disse, eu estou maquiada. Então isso esconde bastante. E além disso, eu ainda acho que meu nariz tem alguns calombinhos aqui. Eu vou tentar deixar foto pra vocês. Mas esses calombinhos aqui, que era algo que já me incomodava aqui, eu percebo que tem um aqui e outro aqui, antes da ponta. Esses calombinhos, eles somem conforme eu uso fita, porque eu, de vez em quando eu percebo que tá muito inchado, eu uso a fita pra alinhar melhor. Às vezes a abinha dele tá um pouco inchada, aqui também ela tá um pouquinho mais espalhada. Eu uso a fita em todo o nariz
para dar uma definida melhor, aproveitar que ainda não chegou em 1 ano de cirurgia e tentar corrigir para não precisar fazer uma nova cirurgia. Mas em relação aos médicos, eu não tenho nada a dizer, eu fui muito bem tratada, eles fizeram o melhor que pôde, inclusive eles queriam fazer o procedimento com a cartilagem da minha costela, mas eu recusei porque eu precisaria esperar ainda mais e ter que fazer o processo todo em um outro hospital. Então, assim, eu aceitei lá da forma como foi e foi tudo certo, gente. A cirurgia, como eu já disse antes, ela foi gratuita, mas eu gastei um valor com remédio, com transporte, no caso Uber, porque onde eu moro é muito longe. Eu gastei cerca de R$ 1.000, gente, mais ou menos. Eu acho que não chegou a ser tudo isso, mas até onde eu contei foi 400. Depois teve mais gastos, então eu gastei por volta de R$ 1.000 com a cirurgia. No caso, com remédios, com transporte, alimentação, que também tem que ser uma alimentação regrada, né? Não pode ser qualquer coisa. Gente, se vocês for parar pra pensar, R$ 1.000, ainda que fosse 400, independente, é um valor muito bom para quem fez uma cirurgia plástica de graça pelo SUS, né? Então, assim, se você tem intenção de fazer, eu recomendo que você já vá juntando algum dinheiro, porque você com certeza vai precisar. Porque no SUS não tem os medicamentos que eles passam. Provavelmente eles podem te passar uma amoxicilina, vai depender do seu organismo, se você tem alergia, eles podem te passar algum outro medicamento que tenha no SUS, mas o principal não tem, tá, gente? Que eu tomei um medicamento para estancar sangramento, no caso, quando eu tinha sangramento de nariz, que graças a Deus foi muito pouco, foi quase nada. Eu também tomava um antibiótico e um anti-inflamatório. Tomava também remédio para dor. Tinha uma pomada que tinha que estar sempre passando na cicatriz, que eu acho que dá para vocês ver com essa luz, tá vendo? Passava nessa cicatriz, inclusive essa pomada é muito boa para espinha, gente. Só não posso recomendar aqui porque precisa de receita médica para comprar. E também tinha que comprar bastante soro, porque lavagem nasal era todos os dias. Desde que eu tinha 1 mês de cirurgia, eu não faço lavagem nasal. Eu sei que isso é um erro enorme, mas eu parei porque eu estava viciando em fazer lavagem nasal, era muito bom. E antes da cirurgia, eu não podia fazer isso. Na verdade, eu podia, mas eu não conseguia. Porque toda vez que eu injetava o soro pelo nariz, eu sentia como se ele viesse para minha cabeça, para minha testa, pro centro da minha cabeça, pro meio da minha cabeça. E ele não descia pra garganta. Então, pra mim era uma tortura isso antes. Depois que eu fiz a cirurgia, melhorou muito. Eu acabei viciando até certo ponto e quando eu percebi que isso estava começando a ficar um pouco mais grave, eu parei. Então, assim, hoje em dia, obviamente, eu posso fazer a lavagem, mas eu não sinto mais a necessidade. Eu respiro muito bem, eu parei de roncar. Minhas alergias, que eu tinha muito, no caso, a rinite, também tenho conjuntivite alérgica, que é uma conjuntivite que não transmite, eu já falei isso antes aqui no canal, é uma conjuntivite que os sintomas vêm por conta da alergia, então você fica com aquela sensação de conjuntivite, o olho solta bastante secreção, fica inchado, coça, mas não transmite. E isso eu tenho desde criança. Essas questões melhoraram muito, gente. Mas eu não sei, eu quero a opinião de vocês, eu quero que vocês deixem aqui se vocês gostaram do resultado do meu nariz. Se vocês fariam uma nova cirurgia para corrigir essas questões que ainda não ficaram perfeitas. Por hora, eu tô muito feliz, meu nariz tá muito melhor do que estava antes, minha saúde melhorou ainda mais, mas eu quero saber muito a opinião de vocês, então, por favor, comenta muito aqui, deixa o comentário de vocês e me fala o que vocês fariam, se vocês gostaram. E eu aceito críticas construtivas, eu espero que vocês também peguem leve comigo, porque eu ainda tô num processo de amadurecimento de ideia, conhecimento. Outra coisa que eu não falei aqui é que quando a gente faz uma cirurgia no nosso rosto, isso mexe com a nossa personalidade. Eu passei muito tempo com
um mau humor, tentando me redescobrir, tentando me reconhecer novamente, porque parecia que eu não era mais a mesma. Mas é importante a gente ter pé no chão para a gente não se perder nos nossos valores, nos nossos princípios. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês escrevam aqui nos comentários, deixa a dúvida de vocês, que eu posso fazer um novo vídeo e vir esclarecer tudo aqui pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo. Se inscreve no canal, comenta, deixa o like. É isso. Tchau!